E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Que Quiroga é uma das maiores referências do mercado jurídico, isso eu já sabia. Mas os detalhes de como ele chegou merecidamente a este patamar, não conhecia. Quiroga pensa e age fora da caixa, desde a mudança no formato de remuneração, que fez com que o Matos Filho crescesse sensivelmente nos últimos 12 anos, até a instituição de uma área pro bono, que funciona como as demais áreas do escritório. Quiroga também falou sobre o futuro da advocacia e como a tecnologia impactará no nosso mercado. Tudo isso sem falar na sua rica trajetória, nos causos que trouxe e nos conselhos valiosos. O 50º episódio está em ótimas mãos. Quiroga é formado em Direito pelo Mackenzie e possui um mestrado e um doutorado em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. É professor na Fundação Getúlio Vargas e na USP, além de sócio fundador e diretor no Matos Filho Advogados, onde já está há 40 anos. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Quiroga, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. Poxa, eu acompanho tua carreira há muitos anos, né? Quem é do mercado jurídico conhece o Quiroga, claro. Então, é um prazer te receber aqui e contar para os nossos ouvintes um pouquinho da tua rica trajetória. Não, eu que agradeço o convite que vocês me fizeram. Eu sempre gosto muito de falar aí sobre o mercado jurídico, né? Sobre carreiras. Eu acho que é super importante isso, né? A gente aprende muito falando, mas também aprende muito escutando. Então, é importante, acho que essa iniciativa que vocês tomaram. Eu tenho assistido alguns podcasts que vocês fizeram e tenho aprendido muito, muito legal. Então, estou super à disposição aí para um bate-papo super transparente, super tranquilo. E vamos lá, vamos em frente que acho que tem muita coisa boa para a gente falar. Maravilha, essa é a ideia mesmo, é passar conhecimento, falando e ouvindo. Bom, a gente sempre começa, Quiroga, com a nossa pergunta clássica, né, sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira que é super sólida, né? Mais de 3 décadas, e quase 3 décadas, na verdade, de Matos Filho, né? Praticamente uma estrutura, claro que você teve ali no começo de carreira algumas pequenas passagens, mas solidificou no Matos Filho e você virou o grande nome do escritório e do mercado. De alguma maneira, essa sua trajetória ela foi planejada e, se não, quais eram os seus outros objetivos? Então, Sapiro, na verdade, inclusive você falou isso, eu estou fazendo agora, esse ano, dia 2 de junho de 22, 40 anos de Matos Filho, para você ter uma ideia. Na verdade, foram 10 anos de Matos Filho e Suchodolski, onde eu comecei, sim, e agora 30 anos de Matos Filho, Veiga Filho, Marrei Júnior e Quiroga Advogados. Né? Então, são 40 anos. Né? Eu comecei lá atrás com 21 anos e esse ano estou completando 61. Então, assim, a pergunta tua, ela é bastante interessante, né? E é óbvio que quando eu comecei a minha profissão, sem dúvida alguma, eu não imaginava que eu poderia alcançar tantas coisas que eu alcancei. Tantos êxitos e também tantos erros que eu cometi, né? Porque, enfim, a gente acaba também tendo vários vieses negativos. Mas, com certeza, os vieses positivos foram muito maiores do que os negativos. Então, na verdade, assim, eu não planejei, sem dúvida nenhuma, eu acho que a carreira como um todo. Mas é óbvio que, nesse período, eu acabei trabalhando vários pontos específicos na carreira de advogado, né, como advogado militante que eu sou, e também, como você sabe, na minha carreira acadêmica, né, como professor. Então, eu consegui aí a duras penas, ter um percurso profissional, né, de 40 anos, que é esses 30 mais 10 do Matos Filho, e esse ano também eu estou completando 33 anos de magistério. Eu comecei lá na FMU, em 1988, então, na verdade, 34 anos, depois fui para a GV, PUC e São Francisco, USP, né? Então, eu diria, tanto a minha carreira profissional quanto a minha carreira acadêmica, ela não foi totalmente planejada, mas eu não posso dizer
que em alguns momentos eu realmente parei, imaginei algumas coisas que poderiam ser feitas e a gente fez. No decorrer do nosso papo, eu vou poder expressar aí, enfim, dizer com mais detalhes quais foram esses momentos, né, que a gente conseguiu, enfim, de uma certa forma, organizar o crescimento, organizar, enfim, algumas coisas outras que surgem por acaso, né, mas sem dúvida, acho que um planejamento prévio não houve, mas no meio do caminho sempre teve coisas que eu parei para pensar, né, idealizei, que depois executei. Então, acho que é um pouco isso. Eu até me recordo daquele discurso do Steve Jobs, né, que ele fez em Stanford, que ele falou o seguinte: olha, você não controla os pontos, né, os dots que ele falou, depois você une todos os pontos e você vê que teve uma trajetória. É mais ou menos isso que aconteceu comigo também. É muito bacana. E você trouxe um ponto, Quiroga, que eu quero até trazer na próxima pergunta, que é o magistério. Aliás, um passo atrás. Você tem uma formação acadêmica que é muito forte, com mestrado e com doutorado, e como você bem colocou, há muitos anos já dando aula. O quanto que isso é e foi importante ao longo da sua carreira? Então, para mim sempre foi muito importante. Eu comecei, na verdade, essa minha linha acadêmica começou por necessidade, por necessidade de dinheiro. Eu estudava num colégio muito bom, de exatas, que era o Bandeirantes, e, enfim, meu pai era garçom de restaurante, minha família era uma família simples, mas meu pai sempre quis pagar uma escola boa para a gente, etc. Mas eu precisava de trabalhar, de ter algumas coisinhas. E eu me lembro que eu dava aula particular de matemática, física e química. Isso quando eu estava no segundo, no terceiro colegial do Bandeirantes. Então eu ganhava um dinheirinho extra para ir no cinema, fazer uma lanchonete, etc. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar como monitor dos professores. Então, fui monitor do Vilaça, professor de civil, fui monitor de um professor de direito tributário, Bernardo Ribeiro de Moraes, e eu também ganhava alguma coisinha no Mackenzie. Eu fiz o Mackenzie, a faculdade Mackenzie, e lá a monitoria era remunerada também. Então, eu sempre comecei um pouco, sempre tive esse lado acadêmico. E aí, em 88, foi quando eu comecei a dar aula na FMU, na Faculdade de Contábeis, Ciências Contábeis. Eu dava legislação tributária para contador. E, claro, depois daí veio a oportunidade na GV, em 1989, lugar que eu estou até hoje. Então, na GV eu estou há 33 anos. Logo depois, eu prestei concurso na PUC. O professor Roque Carrasa, que foi meu orientador, me convidou. Fiquei lá por 19 anos. E desde 2005, há 17 anos, eu prestei concurso na São Francisco, na USP, e estou lá como professor. Hoje em dia, eu deixei a PUC, estou só com a São Francisco e a GV, o que já é bastante. Mas por que eu acho que é importante, né? Você perguntou assim, por que a carreira acadêmica, de uma certa forma, foi importante para mim? Porque eu me complementei, ou seja, eu sempre me intitulo, eu sou um advogado que leciona. Eu não sou um professor que advoga, né? Eu sou mais um advogado que leciona. E isso para mim foi muito bom, né? Porque eu me atualizo, eu gosto muito de dar aula na graduação, eu até prefiro dar aula na graduação do que no pós, né? Mas eu me dou assim muito, muito bem no sentido de gostar e etc. Hoje mesmo, né? Comecei as aulas hoje às 7 da manhã na GV, hoje teve aula de manhã e à noite eu vou dar aula na São Francisco das 8 às 9h30. Então isso me complementa, você fala, nossa, mas é uma rotina grande, né? Você deu às 7 da manhã, vai hoje até às 10 horas com aula, fora o escritório, é verdade. Mas isso me deixa muito feliz, né? Claro que eu me cuido bastante em termos de saúde, etc. Mas eu acho assim que essa duplicidade, você ter a advocacia e ter eventualmente alguma outra coisa a fazer, por exemplo, no meu caso, a academia, é muito legal, né? Mas não só isso, né? Eu acho que também você pode encontrar, você ser advogado, por exemplo, e você ter um hobby de música, você ser pianista, ou você ser advogado, por exemplo, e gostar de fazer teatro. Então, eu acho que na vida, assim, as pessoas precisam tentar equilibrar aí o seu dia a dia com a sua profissão estrito sensu, que é aquela que você ganha dinheiro e você precisa, enfim, ter para a sobrevivência, para a sua sustentação, mas também é importante você ter, eventualmente, algumas
algumas outras coisas diferentes. Então, assim, a academia, para mim, me ajuda muito, me dá muita tranquilidade no sentido de me renovar as coisas que acontecem, e eu sou muito feliz por dar aula. Realmente eu gosto muito e tenho um comprometimento muito forte com isso, obviamente além do escritório. E é muito bom ouvir isso, Quiroga. A gente recebeu aqui números profissionais e 2 deles me chamaram a atenção em relação a esse assunto. Um, o teu sócio, inclusive, o Thiago Sombra, que atua fortemente na academia, e o outro, o Pier Paolo Bottini, um criminalista bastante conhecido, que também começou, ele brincou, a dar aulas porque ele precisava, né, para o próprio sustento e se apaixonou, né. E os dois colocaram a importância realmente da academia, né, de se reinventar, de se renovar, de aprender coisas novas, porque de fato é na academia onde você consegue se atualizar, né? Você está dando aulas, mas é como você abrir o nosso bate-papo. Às vezes você aprende ouvindo, às vezes você aprende falando, né? Então, é importante ouvir o quão importante é para você. Quiroga, bom, você falou de 40 anos de Matos Filho, né? 10 num formato, 30 em outro. Então, eu vou pegar ali do Matos Filho no formato atual, algumas informações. Começou lá com 5 sócios, 12 advogados, 9 estagiários. 30 anos depois, 1.500 pessoas, são 750 advogados aproximadamente, 120 sócios, 200 estagiários e incríveis 600 profissionais na área administrativa com um faturamento do último ano de aproximadamente 1,2 bilhões bruto, né? Que é um valor bastante expressivo, maior que muitas empresas, possivelmente maior que muitos clientes que vocês têm. O que mudou no Quiroga? E o que mudou no Matos Filho ao longo dessas 3 décadas? Se você puder contar um pouquinho dessa rica história, vai ser muito bacana. Não, super legal. Na verdade, assim, é claro que quando a gente começou em 1992, eu acho que isso é bem interessante falar para todo mundo, porque eu mesmo tenho filhos que hoje são formados em Direito, meus 2 filhos são formados em Direito, então começando a carreira profissional agora, né? Eu também, quando fundei o Matos Filho em 92, como eu disse, eu já tinha 10 anos mais ou menos de formado, 8 anos de formado, a gente imaginava um escritório boutique. Por incrível que pareça, nós imaginávamos ter a área tributária, que era eu, Marrei, o Ariosvaldo, ele estava saindo da CVM e trabalhava na área financeira e societária, e o Otávio trabalhava na área imobiliária de família e sucessões. E a gente entendia que a gente, na verdade, deveria ser uma boutique, íamos fazer coisas pequenas para clientes pequenos, né? A ideia não era, obviamente, uma grande estrutura. Agora, o que aconteceu? Ainda bem que deu errado essa estratégia, né? Falo. Porque o que aconteceu é que nós fomos crescendo, não como a gente queria, assumindo as nossas vontades, mas as vontades dos nossos clientes, ou seja, os nossos clientes cresceram, exigiram mais da gente e a gente precisou acompanhar o cliente. Então, eu sempre digo isso para todo mundo que me procura. Às vezes tem alguns advogados do Matos Filho que saem, vão montar os seus escritórios. Eu falo o seguinte, olha, o que você vai pensar que você vai fazer, cuidado. Pergunta primeiro para o teu cliente se ele acha que vai ser assim. Então, é óbvio que nós, quando começamos, nós não começamos imaginando que chegaríamos onde chegamos, né? E claramente, 2 coisas, acho que 3 coisas fizeram esse crescimento, sabe? O primeiro, eu acho que foram os nossos clientes. Nós conseguimos ter clientes que cresceram e, portanto, a gente teve que ir junto, né? Segundo, né, nós pegamos um Brasil que cresceu também, apesar de todas as amarguras que a gente tem do Brasil, etc., de 93 para 2022, hoje é um outro Brasil, né? Um país que é o 12ª economia no mundo, que fatura 7 trilhões aí de PIB anual, enfim, com um monte de problema, mas um país que cresceu. Então, nós crescemos junto com o Brasil. E acho que também um comprometimento e uma excelência da nossa parte, né? Então, houve esse comprometimento, houve a excelência, e essas 3 coisas, né? Um mercado pujante, né? A nossa excelência, o nosso comprometimento, né? E o crescimento dos nossos clientes é que fizeram isso. Então, eu acho que essa foi um pouco a receita. É claro que hoje em dia, como você falou, né, nós somos um grupo de 1.500, 1.600 pessoas. Estamos chegando a 800 advogados com 120 sócios, né? São, como você falou, 200 estagiários, com esse faturamento que você disse. Claro que de um tempo para cá, eu diria que nos últimos 13 anos,
nós nos organizamos muito bem. O escritório mudou a sua governança, mudou a sua forma de remuneração, tanto de advogados quanto de sócios. Para quê? Para criar um escritório colaborativo, né? Sendo colaborativo, eu acho que a gente consegue crescer mais, a gente consegue dar mais oportunidades, né? Então foi um pouco isso, uma trajetória que começou lá atrás com poucos advogados e hoje, talvez em número de advogados, isso não é tão importante, nós sejamos aí talvez o maior escritório do Brasil e da América Latina. Mas o que a gente quer não é ser o maior simplesmente, né? A gente quer ser um escritório de escolha para os clientes, né? Que os clientes nos vejam como um lugar onde a gente pode prestar todo tipo de serviço, né? Então, esse crescimento ele se deve a esses três fatores que eu te falei e se deve também a essa organização que nós adotamos já desde o início, mas com muita ênfase agora a partir de 2009, que eu posso depois falar um pouquinho tudo isso que nós fizemos. Hoje nós somos uma instituição, um escritório organizado, um escritório muito democrático, né? Um escritório que busca excelência em todos os sentidos, né? E um escritório onde a gente queira que as pessoas venham trabalhar felizes, é o que eu falo. Se eu não vier todo dia para cá, feliz para trabalhar e realmente ter um grupo legal, dificilmente eu vou ficar aqui, né? Dificilmente eu vou ter essa vontade de acordar às 6 da manhã e fechar o dia lá pelas 10 horas, etc., né? Então, para isso você precisa um projeto interessante, você precisa ter um propósito especial, e acho que é isso que a gente conseguiu com todas as dificuldades, com todos os problemas. Mas o Matos Filho realmente conseguiu ter esse crescimento, porque eu acho que encontrou aí valores importantes e também, né, teve aí um pouco de sorte, né? Como a gente brinca, sorte é importante. Tem aquela ideia que fala assim, eu comecei a ter sorte depois que eu trabalhei 10 horas por dia, comecei a trabalhar. É verdade. Eu acho que tem muito trabalho, mas eu também acho que tem o imponderável, sabe? Aquelas coisas imponderáveis que elas acontecem e que elas nos ajudam. Mas essa foi um pouco a história do nosso crescimento. Posso talvez depois falar de algum aspecto específico, de um item específico, mas assim, em linhas gerais, a razão do nosso crescimento basicamente foi o crescimento dos nossos clientes, o comprometimento, a excelência do nosso escritório e o crescimento do Brasil. Puxa, muito legal, Quiroga, ouvir a história do crescimento do escritório e saber que lá atrás não era o objetivo de vocês, né? E às vezes foge mesmo aos nossos objetivos ou ao que a gente imaginava, né? O importante é a gente corrigir rota e se adequar. E você traz pontos muito importantes. As pessoas realmente precisam gostar de onde trabalham mais do que você falou em propósito. Eu acho que é muito difícil a gente identificar e a gente criar uma cultura. Mas uma vez que a gente cria a cultura, fica muito mais fácil de atrair os profissionais que são aderentes à cultura, ao propósito da estrutura, e aí sim dá certo. Porque a gente passa mais tempo no escritório do que com a família, né? Então, a gente tem que ter esse prazer. E a gente acompanha, de fato, essas mudanças do escritório. E você mencionou uma delas que me chamou muito a atenção, né? Que é o formato de remuneração, né? Antigamente era Eat What You Kill, e vocês passaram, em 2010, salvo engano, para o Modify Lockstep. Isso me chama muito a atenção, porque você, Quiroga, era um dos maiores rainmakers do escritório, né? Quando você muda esse formato, naturalmente você é impactado, mas você dá o exemplo, né? Então eu queria entender assim, por que vocês decidiram mudar, o quanto impactou, e aí olhando agora para trás, 11 anos dessa mudança, quais foram as consequências para o escritório? Realmente eu acho que esse aí foi um grande, eu falo, né, turning point do escritório, né, uma grande virada do escritório. Isso começou em 2009 e depois a gente efetivou a partir de 2010. Como que surgiu? Vou ser muito sincero com você. Surgiu desse sentimento que eu te falei há pouco, né? Um dia eu estava vindo de carro para o escritório e eu falei assim, caramba, eu não estou muito feliz com algumas coisas que eu estou vendo no escritório. E o que eu via no escritório, né? Eu via muita competição entre os sócios. Eu comecei a olhar para o escritório e eu comecei a ver vários escritórios dentro de um escritório. Tinha o escritório do Quiroga, o escritório do Marrei, o escritório do João, o escritório da Maria, enfim, eu comecei a ver alguns escritórios num único escritório. E eu vi muita competição, porque o sistema Eat What You Kill, né, quando você tem honorários ligados a client fee, ao seu trabalho, etc.,
ele começava a gerar o quê? Um sócio indo buscar um cliente, o outro sócio indo buscar o mesmo cliente, enfim, todo esse tipo de competição. Eu falei, caramba, não achei isso legal. E esse sentimento de não estar feliz, plenamente feliz, fez com que eu começasse a investigar isso. Aí, na época, eu comecei a ver no Google, já existia o Google, e eu comecei a ver escritório de advocacia, enfim. Eu não viajava muito para o exterior, eu não tinha essa. Eu era um escritório, eu era um advogado muito doméstico, sempre fui um sócio muito que trabalhou com muitos clientes nacionais, não tive. Apesar do escritório ter muita relação internacional, eu não tinha. E aí eu fui vendo isso e cheguei a esses modelos de remuneração dos grandes escritórios americanos e ingleses. E eu comecei a estudar o modelo Lockstep. E eu fui vendo que, na verdade, o modelo Lockstep era um antídoto justamente para essas coisas que estavam acontecendo no Matos Filho. Então, era um modelo colaborativo, era um modelo coletivo, né? Era um modelo que buscava ser high performance, era um modelo que procurava uma representatividade da sociedade. Enfim, eu fui tentando entender esse modelo. E aí, o que eu fiz, na verdade, Sapiro? O meu inglês não é muito bom, para ser sincero, eu não sou um cara totalmente fluente em inglês. Enfim, sempre tem um defeito, ninguém é perfeito, né? Então, assim, o meu inglês não é lá essas coisas. Aí eu falei o seguinte, para onde que eu vou? Eu falei, eu vou para a Espanha, porque eu falo muito bem o espanhol. Eu falei, eu vou conhecer os escritórios espanhóis. Aí eu fui para lá, marquei no Uria, no Quatro Casas e no Garrigues, que são os 3 maiores escritórios espanhóis. E eu cheguei lá, marquei reuniões, etc., e fui falar sobre esse tema. E, por coincidência, esses escritórios falaram, olha, nós éramos o Itaú. E, na década de 80, comecinho de 90, nós mudamos para o modelo Modify Lockstep. E aí eles contaram o porquê, né, e como isso fez crescer o escritório. Eu me lembro que no URIA, eles falaram o seguinte, olha, depois que a gente implementou o Lockstep, nós crescemos 20% ao ano. E aí eles mostraram, olha, você fica muito mais colaborativo, né? O sócio não fica pensando no cliente dele, né? Você passa a ter, do me, você passa para o we, né? Ou seja, do eu, você passa para o nós. E aí eu fui entendendo isso e fui ficando muito entusiasmado com o modelo. Então, na verdade, eu cheguei à seguinte conclusão. Vai nos Estados Unidos, dos 10 maiores escritórios americanos, 9 adotam o modelo Modify Lockstep ou Lockstep. Vai para a Inglaterra, dos 10 maiores clientes ingleses, escritórios ingleses, 10 adotam o modelo Modify Lockstep ou Lockstep. Você vai para a Espanha, né, 3 escritórios também adotam esse modelo, os 3 maiores adotam o mesmo modelo. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada. No Brasil ninguém adota, né? E aí eu fui acostumando com isso, fui lendo as coisas e cheguei para os meus sócios e dei um ultimato. Falei assim, ó, ou a gente vai estudar esse assunto e eventualmente estuda para mudar, ou eu tô fora. Eu realmente não quero ficar aqui infeliz. Para viver infeliz, eu vou para um outro modelo. E foi aí que nós fomos para os Estados Unidos, eu fiz um grupo de sócios, de 4 sócios, nós fomos para os Estados Unidos ouvir os escritórios americanos. Então fomos lá no Skadden Arps, fomos no Cleary Gottlieb, no Simpson Thacher, e nós fomos e ouvimos. Quando a gente chegou lá e falamos assim, como que vocês têm o seu modelo? Eles perguntaram para nós. Quando nós falamos do nosso modelo, Itaú, eles falaram, mas como vocês podem sobreviver? Como que vocês crescem? Como que vocês vivem? Ou seja, eles ficaram espantados com isso. E aí nós contratamos uma consultoria americana chamada Hildebrand e implementamos isso em 6 meses. Em 6 meses nós mudamos a chave. E claro, como você disse, para isso, o que acontece? Alguns perderam. Eu perdi, o Marrei perdeu, na época o Spinelli, que é nosso sócio também de 30 anos, também não está mais com a gente, mas foi super importante para a sociedade, um ícone na advocacia, ele também perdeu e outros perderam, né? Mas para quê? Para um modelo coletivo. E incrível, né? Aquilo que tinha acontecido com o Uria, aquilo que tinha acontecido com o Garrigues, né, e com o Quatro Casas, você tem uma ideia, nos últimos 13 anos, né, nós implantamos em 2010, nós estamos no 12º ano, o Matos Filho cresceu 14% ao ano, né? Por quê? Porque a colaboração melhorou muito. Hoje, eu posso dizer, o Matos Filho é um único escritório. A gente não tem escritórios dentro do nosso escritório. É um único escritório, né? E isso fez com que a gente crescesse, né?
Agora, para isso, esse modelo, eu posso depois continuar um pouquinho mais, mas só te contando a história, é um modelo que pressupõe uma certa intervenção na sociedade, ou seja, você precisa lidar com os sócios, explicar o que cada um tem que fazer, né? Então, foi mais ou menos isso, assim, sem dúvida eu perdi lá atrás, mas eu ganhei no médio e no longo prazo, né? Talvez se eu não tivesse feito isso lá atrás, talvez eu já não estivesse mais no escritório, ou o Matos Filho não existisse. Por quê? Porque cada um ia criar o seu escritório. E é um pouco isso que acontece no mercado brasileiro. Veja, o mercado brasileiro, quando a pessoa começa a se destacar, o que ela faz? Ela sai e monta o seu escritório, né? Em vez dela estar num grupo unido fechado. E acho que isso foi o grande segredo, Sapiro. A gente conseguiu realmente criar um escritório. Então, eu diria, depois de 12 anos, o Matos Filho quadruplicou em termos de faturamento, em número de pessoas. Eu acho que hoje, o Matos Filho não era o que ele é hoje. Há 12 anos atrás, o Matos Filho não tinha a marca que ele tem hoje, ele não era reconhecido como um escritório líder de mercado, e eu acho que hoje a gente conseguiu. Hoje o Matos Filho está brigando aí pela liderança do mercado brasileiro, é visto dessa forma. E o que na verdade transformou o Matos Filho? Eu não tenho nenhuma dúvida que foi o modelo de compensação de sócios e de advogados. Tem um segredo simples, Sabino, para você crescer, simples, que eu dou para todo mundo. Divide dinheiro e divide poder. Se você não dividir dinheiro e você não dividir poder, você não cresce. E é muito interessante conhecer essa história e os motivadores dela, porque eu concordo totalmente com você, Quiroga. Eu gosto muito de futebol e a gente sempre fala, tem um chavão no futebol, que o time é sempre maior que qualquer jogador, né? Então, trazendo aqui para o nosso exemplo, o Matos Filho é maior que qualquer advogado, né? Maior que os fundadores, maior que outros profissionais que cresceram dentro da estrutura. Se você pensa dessa forma como vocês pensaram, e num sentido colaborativo, mais do que isso, vocês olharam para fora. O mercado europeu e o mercado americano são mercados mais maduros, né? Então a gente praticamente olha para o futuro lá fora. Quando a gente se pega nesses exemplos e vê que deu certo lá, não tem o porquê não fazer aqui. Então é muito interessante que vocês analisaram essas situações, implementaram aqui. Imagino que não tenha sido fácil, 6 meses foi super rápido, mas imagino que não tenha sido fácil. Mas você, como um dos maiores brain makers do escritório, fala, ó, eu abro mão em prol da sociedade, eu abro mão pensando no escritório, quem é que não vai abrir? Né? Então, muito interessante conhecer essa história e saber que realmente teve essa consequência positiva. Uma outra coisa que me chama muito a atenção no escritório, Quiroga, é a questão da área pro bono. Num dos episódios, a gente recebeu aqui a coordenadora da área, que é a Bianca Walks. Bate-papo muito bacana. Ela contou um pouco dessa experiência, dessa vivência. Me parece até, inclusive, me corrija se eu estiver errado, que vocês foram o primeiro escritório no Brasil a implementar essa área. E o que me chama a atenção é que ela é uma área como qualquer outra dentro do escritório. Porque ela está dentro do plano de carreira, ela tem bonificação, ela tem crescimento, é possível chegar à sociedade. Então eu queria saber por que vocês decidiram implementar essa área e como é que vocês conseguem trazer esse mecanismo para a área de pro bono, que é uma área que naturalmente não tem lucratividade, assim como as outras, ou seguir o mesmo percurso como as outras que sim têm lucratividade. Legal, acho que essa é uma pergunta muito interessante e depois a gente pode até ampliar um pouco, porque o pro bono ele faz parte do que no Matos Filho a gente chama ecossistema social do Matos Filho. O ecossistema social do Matos Filho basicamente está centrado em 4 pilares. O pro bono, que nós vamos falar agora, o nosso programa de diversidade e inclusão, o nosso instituto, né, que nós temos o Instituto Matos Filho, e o nosso projeto de voluntariado, que é o MOVA. O Matos Filho entende que, além de um escritório de advocacia, a gente precisa impactar a sociedade. A gente tem que impulsionar transformações, e transformações positivas na sociedade. Como que a gente faz isso exercendo o direito? Basicamente com esses 4 pilares, né? O pro bono, o nosso programa de voluntariado, o nosso programa de diversidade e inclusão e o nosso instituto. O pro bono, como surgiu? Eu posso te contar, foi em 1999, eu estava dando uma aula na PUC, eu era professor da PUC, e eles me convidaram para aquela palestra, aquela semana de palestras, né?
E na minha frente ia falar um vereador, o famoso José Eduardo, que foi ministro agora da Dilma, né, professor da PUC. E o Zé Eduardo ia falar antes, ele era vereador na época, e ele ia falar antes da minha fala. E ele começa a falar dizendo o seguinte: esses grandes escritórios, não tem justiça, só trabalha por hora, enfim, começou a descascar lá dos grandes escritórios. E eu lá na mesa esperando ele, né, enfim, cada vez diminuindo mais o meu tamanho, e o Zé Eduardo Cardoso falando isso e tal. E aí, como bom político, depois da fala dele, ele falou: olha, preciso ir embora, que eu vou para a Câmara de Vereadores, e eu ia falar justamente depois dele. Soltou a bomba e foi embora. E eu tinha que falar o quê? Dos grandes escritórios, o que era o Matos Filho, etc, etc. Bem, eu me virei, acabei falando, tudo que ele falou não é verdade, etc, enfim, fiz a minha propaganda, mas eu saí de lá com isso na cabeça, que na verdade ele falou uma coisa verdadeira naquela época. O que ele falou? Quiroga, você está no Matos Filho, né? Ele não falou isso para mim, mas eu imaginei, Quiroga, estava no Matos Filho desde lá de 82. Eu falei assim, eu nunca advoguei para pessoas carentes. Eu nunca advoguei para um pobre, uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada. Por quê? Porque a minha hora era $200, não sei quanto era, e realmente eu sempre advoguei para gente rica. E aí caiu a ficha, eu falei, caramba, será que é isso mesmo? E aí, por coincidência, Sapiro, coincidência da vida mesmo, eu comecei a ler um livro do John Grisham, chamado O Advogado. E esse livro começa justamente falando um homeless, um mendigo, chegando num escritório americano, todo bonito, do Wall Street, fazendo uma reunião com um baita advogado, e acho que ele comete um assassinato e mata esse advogado. Acho que é mais ou menos isso. E esse livro todo fala sobre advocacia pro bono. E foi a primeira vez que eu via esse negócio de termo da advocacia pro bono. Eu falei, caramba, tá aí. Claro, o escritório fazia pro bono? Fazia. A gente advogava para algumas pessoas gratuitamente. A copeira que se separou do marido, o boy que teve um problema X, a gente acabava fazendo isso. Mas a gente não tinha isso da ideia do pro bono. Foi que aí, lendo esse livro, eu chamei um grupo de sócios, de advogados, e falou, vamos implantar o pro bono no Matos Filho. E a gente foi visitar entidades, né? A gente pediu para todo mundo indicar entidades. Nós fomos em entidades, nós fomos na APAI, fomos na Ação Solidária do Câncer Infantil, na Associação São Francisco, a gente foi em algumas entidades. E a gente começou a dizer o seguinte, olha, para essas entidades nós vamos dar algumas horas gratuitas. E começamos a advogar para eles. Só para você ter uma ideia, quando um dia eu fui no Instituto dos Advogados falar do pro bono, isso foi em 1999, na plateia tinha um conselheiro da OAB. O que aconteceu? Ele chegou e falou, isso aí é ilegal, é antiético, e abriu um processo administrativo contra o escritório, contra o Quiroga, na OAB. Que loucura é isso? Caramba, eu falei, gente, onde a gente se meteu, não sei o quê. Bem, fazendo a história mais curta, o que aconteceu? O Miguel Reale, na época, Júnior, Miguel Reale Filho, fez um artigo e publicou no editorial dizendo OAB retrógrada. E aí a gente virou a OAB, ficou toda, preocupada, e eu fui chamado para compor a primeira comissão que fez o primeiro provimento no Brasil permitindo o pro bono, que foi um provimento de 2001. Então o pro bono começou assim no Matos Filho, e talvez tenha começado assim no Brasil, para ser sincero, sem falsa modéstia. Claro que todo mundo já fazia, né? O Pinheiro Neto já fazia pro bono, o Machado Neto já fazia pro bono, mas ninguém dizia que era o pro bono, né? Todo mundo era uma coisa meio desorganizada. E aí o Matos Filho começou com o pro bono. Qual era a ideia do pro bono, né? Qual é a função precípua, né? O valor precípio do pro bono? É você realizar o voluntariado fazendo aquilo que você sabe, advogar. Isso é a essência do pro bono. E foi o que a gente começou. Então a gente começou a ajudar essas entidades, a gente dava um número de horas de trabalho para elas, e elas nos consultavam, desde um despejo até um problema administrativo lá na CETESB. Bem, isso caminhou, até que, mais recentemente, a gente começou a advogar para a pessoa física. E há 5 anos atrás, o que fez o Matos Filho? O Matos Filho criou uma prática pro bono específica, chama-se 100% pro bono. Hoje nós temos 11
profissionais dedicados só à advocacia pro bono. 100% eles só fazem coisas gratuitas. Eles não atuam na área onerosa. E, além disso, os outros 790 advogados podem trabalhar por ano um número de horas para o pro bono. Então, hoje nós temos 800 advogados, 10 deles fazendo só pro bono, e os outros 790 por ano, eles trabalham algo em torno de 20 horas pro bono. Pra você ter uma ideia, o ano passado o Matos Filho prestou 20 mil horas pro bono gratuitas para pessoas físicas pobres e carentes e entidades carentes, né? Isso é importante a gente falar também, ou seja, o pro bono não pode confundir com o pro friend, né? O pro friend não é para amigo, não. O pro bono é para pessoas pobres e carentes que não possam pagar advogado. Então, por exemplo, nós temos pro bono que a gente faz de violência doméstica, a gente atende pessoas físicas, mulheres que sofreram violência domésticas. Nós advogamos para refugiados venezuelanos e agora ucranianos, tudo pela Caritas, por uma entidade que nos passa problemas relacionados a refugiados. Nós temos uma atuação pro bono também para pessoas que sofreram injúria racial e racismo, né? Temos o pro bono para um programa de pessoas com deficiência e também um pro bono que diz respeito à liberdade religiosa. Ou seja, hoje o Matos Filho faz por ano algo em torno de 20 mil horas gratuitas. Você vai falar, isso é muito? É muito, eu vou te dar um comparativo. O Skadden Arps, que é um dos maiores escritórios americanos, ele faz por ano algo em torno de 60 mil horas. Nós fazemos 1/3 mais ou menos hoje do que o Skadden Arps faz. E o legal disso, Sapiro, é o seguinte, que hoje não é só o Matos Filho que faz pro bono, né? Então, por exemplo, eu vi o relatório anual do Pinheiro Neto. O Pinheiro Neto coloca lá acho que umas 4 mil horas pro bono. Machado Meyer também, Tosini Freire. Ou seja, o legal é que o Brasil hoje tem essa cultura do pro bono, as pessoas estão fazendo pro bono. É claro que eu acho que a gente tem que ter atenção que pro bono é para pessoas carentes, pobres, né? Não confundir o pro bono e ajudar uma entidade que pode pagar honorário. Isso não. Ela tem que pagar honorário, ela paga honorário. Então tem que ser realmente para pessoas pobres, né? O Brasil tem uma carência de acesso à justiça incrível. Então o legal hoje não é só falar do Matos Filho. Que bom, a gente fala do Matos Filho com muito orgulho. Nós recentemente ganhamos um prêmio, a semana passada, do Chambers, como o escritório de maior relevância no pro bono, que para a gente é um sucesso muito grande. Mas o importante é que os nossos concorrentes estão fazendo pro bono e o mercado jurídico brasileiro cresceu, melhorou. Quanto mais acesso à justiça nós tivermos, quanto mais nós fizermos trabalho gratuito para quem precisa, melhor para o Brasil, melhor para a sociedade, melhor para o mercado jurídico, né? Então, eu digo o seguinte, na área pro bono, os escritórios não podem competir. Não tem competição. Tem que ter todo mundo o mesmo objetivo de ajudar aqueles que não podem ter acesso à justiça. E acho que a gente conseguiu isso. Eu estou muito orgulhoso do Matos Filho, mas eu também estou muito orgulhoso dos outros parceiros, dos outros escritórios que assumiram o pro bono como uma coisa importante e fizeram. Então, assim, tenha certeza você que essa área pro bono no Brasil, no mercado legal brasileiro, vai crescer muito mais e nós vamos justamente cumprir, né, o Estatuto da Advocacia, que diz, né, que o advogado é um ser social, ele precisa prestar serviços à sociedade, ele precisa responder para a sociedade com o seu trabalho. E o pro bono é uma das alternativas que a gente tem. Então eu digo, o Matos Filho está de parabéns, mas todos os escritórios brasileiros que fazem pro bono também estão de parabéns e precisam incrementar ainda mais. E, Quiroga, é muito legal ver que na prática o mercado mudou, que Matos Filho tem área de pro bono já há muitos anos e outros escritórios também, porque o que eu vejo é que muitas vezes fica no discurso, né? Não, precisamos mudar a sociedade, precisamos fazer isso e aquilo, mas não fazem, né? Então é muito legal ver que vocês fizeram, que vocês foram precursores e que hoje o mercado todo, principalmente as grandes estruturas, elas aplicam. Mas para fechar essa pergunta, como é que vocês conseguem levar dentro do escritório as mesmas regras para a área de pro bono, ou seja, de bonificação, por exemplo, sendo que não é uma área que tem lucro? Então, por exemplo, essas 20 mil horas, né? Se você colocar aí uma hora média de R$1.000, nós estamos falando de uma área que fatura 20 milhões de reais por ano. Então, todo advogado do pro bono, ele está na carreira igual qualquer outro,
As horas são consideradas como horas biláveis, horas faturadas. Então, por exemplo, para PPR, para tudo, ele é considerado um advogado normal, né? As salas de reunião atendem desde o dono do banco até aquela mulher que foi violentada pelo marido na periferia de São Paulo. Então, os nossos ambientes são ambientes que atendem o cliente pro bono e o cliente também o dono do banco, né? E esses advogados que são 100% pro bono, que trabalham só com pro bono, eles, na verdade, a gente brinca o seguinte, eles não têm prática, eles são, na verdade, advogado de causas, né? Causas de equidade racial, causas, né, de gênero, causas de liberdade religiosa. Então, eles, na verdade, são advogados de causas. Eles não são advogados tributaristas, advogados civilistas, advogados criminalistas, né? Mas, então, como que a gente contabiliza? Ele está na carreira normal, ele debita, faz timesheet, a hora dele é considerada como uma hora normal, faturada. A única coisa é que a gente não recebe o dinheiro, tá? Obviamente que a gente não tem nenhum benefício fiscal, não tem nada por isso, né? Então, o Matos Filho, por ano, o pro bono do Matos Filho vai representar normalmente 3% de todo o faturamento do escritório. Então, qual é a nossa meta? Hoje nós estamos em mais ou menos 2,3, 2,4. De 100% de todo o faturamento do escritório, o pro bono tem que ser 3%. É isso que a gente quer. Essa é uma meta mundial. Se você for nos escritórios americanos, ingleses, é mais ou menos isso. 3% do escritório tem que ser pro bono. O que a gente fez? Uma carreira. Então, hoje nós temos advogados 4, né? Por exemplo, a Bianca é a nossa coordenadora, ela é uma advogada 4. E ela está no track para a sociedade. A ideia é que ela possa virar sócia, né? E os advogados? Os advogados também evoluem normalmente. Eles são avaliados, plano de carreira, recebem PPR, igual um advogado que trabalha com IPO. São avaliados, tudo bonitinho, né? E deu certo, veja. Quanto custam 10 advogados para nós? Custa X, é o nosso custo. Tem uma relevância incrível, né? Hoje, para você ter uma ideia, Sapiro, nós fizemos agora o nosso programa de trainees, né, de jovens talentos. É incrível, quando você vai entrevistar, eles falam o seguinte, não, mas eu estou aqui porque tem pro bono. Eu estou aqui porque tem diversidade. Alguns clientes hoje só trabalham com a gente porque querem saber o pro bono. Por exemplo, nós tivemos 2 clientes multinacionais americanas que, na verdade, querem que os advogados internos da empresa façam pro bono com a gente, porque a matriz americana exige que eles trabalhem em pro bono. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, a Bar Association de Nova York, é obrigatório o advogado fazer 60 horas ano, acho 40 horas ano de pro bono. Então ele tem que fazer um relatório dizendo, fiz isso de pro bono. Essa é uma evolução que a gente vai ter no Brasil, talvez. Então hoje os nossos clientes que têm matriz nos Estados Unidos querem trabalhar pro bono com a gente, por quê? Porque eles também têm que obedecer às suas cotas lá fora. Então isso que é o legal, né? O pro bono deixou de ser uma boa prática, uma coisa de marketing, né? A ser uma prática. No Matos Filho é uma prática como qualquer outra, plano de carreira igual, e é considerado hora faturada. A única coisa que a gente não recebe, né? É um detalhe, mas é assim mesmo, é importante. E é isso, quem planta o bem, colhe o bem. Vocês estão fazendo bem e na contramão vocês estão colhendo bem, né? Uma mão lava a outra, né? Eu acho que é muito, muito benéfico para a sociedade e que a gente possa continuar desenvolvendo isso. E tem que ser tratado mesmo. Eu gosto muito dessa história de tratar como outras áreas, como a área de mercado de capitais, que possivelmente seja uma das que mais fatura, ou a área empresarial, porque é uma prática. Independentemente se ela está lucrando ou não, é uma prática e tão importante ou até mais do que as outras, né? Então, muito legal ver de onde surgiu a questão do propósito. E você falou do grupo de trainee. Essa turma da nova geração, ela vem com um chipzinho diferente. Para eles e para elas, é muito importante toda essa questão de diversidade, a questão de tecnologia, a questão do pro bono. Então, são outras coisas que talvez em outras gerações não fossem tão importantes, mas agora e ainda bem, né? E uma outra coisa que é importante, Quiroga, a gente falou agora há pouco sobre os advogados, sobre os associados, os números que vocês têm no escritório, e falamos também da área administrativa, né? Contando com quase 600 pessoas, salvo engano. Algum tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos, em 2019, eu tive a oportunidade de palestrar, inclusive na filial da Faria Lima do Matos Filho, num evento muito legal lá da Tati Ferretti, que hoje é RH
do Trent Rossi, e foi um evento só para as áreas de marketing dos grandes escritórios. E eu me lembro que a sala reunia mais de 100 pessoas, eu estou falando só da área de marketing, sem falar de todas as outras áreas administrativas, né? Isso me chamou muito a atenção, né? O quão evoluído estão os escritórios nessa área. E aí a minha pergunta é a seguinte: o quão importante é para o escritório, seja grande, médio, pequeno, ter uma área administrativa forte? Primeiro, sem dúvida, você precisa ter, e eu diria que a gente se deu conta disso nos últimos 15 anos. Eu acho que os escritórios de advocacia brasileiros se deram conta que precisavam se profissionalizar nos últimos 10, 15 anos. Não foi diferente no Matos Filho. É claro que nós tínhamos exemplos como o do Pinheiro Neto, que começou muito antes, né, com o doutor Pinheiro, depois com a Clemência, enfim, depois eles evoluíram também. Por exemplo, o Tosini Freire, um escritório também que lá atrás começou a se organizar antes de todos, né? Mas eu diria, nos últimos 15 anos, talvez a grande maioria dos escritórios se profissionalizou. E o que a gente percebeu, Sabino? A gente percebeu o seguinte: não adianta você ter uma área técnica nota 10 e uma área administrativa nota 5. Por quê? Porque o cliente hoje, ele quer ver o todo. Exemplo, eu faço um baita caso de IPO, um baita caso de M&A. O cliente recebe uma nota de honorário errada, a gente perde o cliente. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu aqui, até um caso que aconteceu, sobre client care, né? Nós tivemos um cliente que era um médico famoso, e ele chegou pela primeira vez no escritório, a primeira reunião, ele teve uma reunião com uma rei. E aí chegou o moço para servir o cafezinho, e ele perguntou para o moço assim: vocês têm Chantibon? Aí o garçom falou: não temos Chantibon. Aí ele tirou R$ 50 do bolso e falou assim: por favor, peça para alguém comprar e mantenha na geladeira. Sempre que eu vier ao escritório, por favor, eu gosto de café com Chantibon. E a gente fez isso, né? E ele ia no escritório e esse garçom colocava o Chantibon para ele. O que isso mostra? Esse exemplo que eu estou dando, né? Um exemplo claramente de que o cliente, claro, ele quer, como core business, uma excelência na prestação de serviço, é o óbvio. Mas tem o outro lado que ele quer. Vou dar um outro exemplo. Meu pai, como eu falei, era garçom e maître de restaurante. Meu pai trabalhava numa churrascaria, que é a churrascaria Rodeio. E eu falo sempre o seguinte: uma coisa é comer uma picanha no rodeio, outra coisa é comer a picanha no sujinho da Consolação, né? A picanha é a mesma, é tão gostosa quanto, né? Mas a experiência é outra, né? Você quer uma coisa mais tranquila, tomar cerveja, falar alto, etc., você vai no sujinho. Se você quer uma coisa requintada e etc., você vai no rodeio. Então, essa é a analogia que eu faço, ou seja, hoje os escritórios perceberam que não adianta ter uma área técnica nota 10 e uma área administrativa nota 5. Por quê? Porque o cliente exige isso. O cliente exige prestação de serviço excelente em todas as áreas, desde a nota de honorário até o atendimento no escritório, rapidez na entrega das coisas. Veja, e isso, na verdade, Sapiro, foi uma cópia, vamos dizer assim, dos escritórios americanos e ingleses. Então, o Brasil conseguiu realmente ter um crescimento nesse tema muito importante, né? E a gente conseguiu evoluir muito grande. O Matos Filho também evoluiu. Hoje, por exemplo, aqui nós temos 4 diretorias. Uma diretoria financeira, uma diretoria de tecnologia, uma diretoria de DH, que é o RH, a gente chama de desenvolvimento humano, e uma diretoria de marketing. Então, marketing hoje, claro, com os cuidados que a OAB nos coloca, é muito importante para a gente. E a gente faz isso. E o cliente percebe isso, né? Hoje, né, redes sociais, tudo que a gente faz nas redes sociais, mostra a marca do escritório, etc. Então, hoje não tenho dúvida que todos os escritórios de grande porte ou médio porte no Brasil perceberam que precisam da parte administrativa. Existe um range mundial que é mais ou menos o seguinte: você tem que ter um advogado para meio advogado administrativo. É mais ou menos isso. O Matos Filho, normalmente, a gente quer estar nessa estatística. Para cada pessoal da área técnica, meia pessoa da área administrativa. Se você manter esse range, isso mostra que você tem qualidade na área administrativa. Agora, se você tem 10 para 1, você vai ter um problema lá na área administrativa, né? Então, para o Matos Filho, a gente segue aí uma estatística mundial
de, para cada pessoa da área técnica, meio profissional da área administrativa. E tem dado certo, tem dado certo. Acho que hoje no Matos Filho é 0,6, tem dado certo, e os clientes têm nos elogiado muito, né? Por exemplo, eu brinco, não sei, você já deve ter vindo aqui ao escritório, nós temos um restaurante aqui. E os clientes, alguns clientes, para você ter uma ideia, eles pedem para fazer a reunião às 11 horas, porque eles falam assim, depois a gente fica e almoça no escritório. Aí eu falo isso para ela, falo assim, olha, a nossa advocacia não é boa, mas o nosso restaurante é muito bom. Então, fica tranquilo que a gente vai servir o restaurante. Mas é assim, o cliente quer esse exemplo do Chantibon. Um outro exemplo, olha como você pode perder cliente. E a gente errou um caso. Nós advogávamos por uma empresa de bebidas. E aí, no nosso restaurante, tinha água dessa empresa. Claro, tinha os outros, né, Guaraná, Coca-Cola, mas da água especificamente era dessa empresa. O que aconteceu? Veio o diretor jurídico de uma outra empresa de bebida. Na mesa dele estava a água dessa empresa. O que aconteceu? Até por regra, ele não pode beber água de outra companhia. Ele recusou e ele falou, poxa, vocês deveriam ter água da minha empresa. Erro nosso. Client quer, a gente aprendeu. A partir daquele momento, a gente começou a ter água. Quando ele vinha ao escritório, a água era essa. Era diferente. Outro exemplo, nós tivemos aqui um cliente judeu que aí, como a gente convidou para almoçar. E foi uma gafe, porque ele falou, olha, eu só como comida kasher. O que a gente fez? No próximo convite, a gente falou com o rabino aqui de São Paulo e ele preparou uma comida kasher e a gente convidou esse cliente, ele veio e ele se sentiu super prestigiado, né? E o rabino Walt, que é um rabino da comunidade judaica, fez todo o procedimento. Então, a parte administrativa, só para te dar todos esses exemplos, são muito importantes para quê? Para que a gente tenha uma manutenção do cliente, uma fidelização do cliente. Eu concordo totalmente com você. Eu sempre trago o exemplo de que os escritórios de advocacia, Quiroga, são empresas. Então você tem que ter inerentemente todas as áreas, seja a área técnica, seja a área administrativa. E você trouxe exemplos que mostram a importância das áreas. E você trouxe várias áreas dentro da administrativa para mostrar como todas elas são importantes. E a experiência. Se o cliente ele é bem atendido em todos os aspectos, técnicos e não técnicos, ele vai voltar. Mas se ele não for atendido de maneira adequada em qualquer um desses polos, ele não volta. Então a área técnica era tão importante quanto a área administrativa. Então esses exemplos que você trouxe ilustraram e elucidaram essa importância, né? Agora voltando um pouquinho para a tua carreira, que são 40 anos basicamente de carreira, é uma carreira muito sólida, você é reconhecidamente uma das maiores referências do mercado. Mas vamos dividir aqui em 2 pontos. Primeiro, passado. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa na tua carreira? E olhando para frente, até onde você quer chegar? Então vamos lá, pergunta de $1 milhão, né? Para a gente responder. Mas eu acho que eu tenho uma resposta que é a seguinte. Primeiro, pegando aí um link com a primeira pergunta que você me fez. Tudo foi planejado? Não. Algumas coisas foram, mas a grande maioria não. Obviamente que eu gostaria de ter feito tudo o que eu fiz, etc. Com certeza, graças a Deus foi muito bom, não posso reclamar. Então, com certeza eu repetiria. Agora, o que eu percebi que, na verdade, nesses 40 anos foram importantes para a minha progressão profissional, para a minha evolução profissional. Não necessariamente o meu sucesso profissional, a minha progressão profissional, a minha evolução profissional. Porque, às vezes, o sucesso está muito ligado à questão financeira, sem dúvida. Mas não só isso, né? O escritório e o sucesso está ligado a uma satisfação pessoal de ter passado tanto tempo e poder falar, poxa, como foi legal tudo que eu fiz, né? Como eu consegui crescer. Mas eu diria o seguinte, eu acho que para você ter um sucesso profissional, e eu tenho dito isso em muitas ocasiões, e vou repeti-la aqui, é o seguinte, você precisa ter competências técnicas e competências comportamentais. O equilíbrio entre essas duas competências é que vai fazer você um cara de sucesso, né? E aí não necessariamente sucesso financeiro, mas evolução profissional, progresso profissional. E não é à toa, né, que os profissionais de RH falam justamente isso. Tem um ditado que fala, né? As empresas contratam pelas competências técnicas,
mas mandam embora pelas competências comportamentais. E isso é verdade. Eu mesmo com os meus filhos, desde criança, eu sempre falava o seguinte: gente, vamos mexer com competência comportamental. Por quê? Porque os pais, nós estamos muito acostumados a colocar os nossos filhos nas competências técnicas, né? Então, vai para a melhor escola, faz inglês no Red Balloon ou no X, né? Vai estudar uma língua, quando entra na faculdade, vai fazer uma especialização, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado. Ou seja, nós nos preocupamos muito com as competências técnicas. São importantes, sem dúvida, ninguém está falando que não. Mas a gente esquece das competências comportamentais, né? Você ter iniciativa, você ter criatividade, você influenciar as pessoas, você trabalhar em equipe, você ter visão de negócios, né? Ou seja, as competências comportamentais a gente esquece e a gente não as treina, os nossos pais não nos treinam. Vou contar também um caos aqui, desculpa, mas eu gosto dos causos. Não, eu adoro, por favor, quanto mais melhor. Um dia eu estava dando aula na PUC, e aí chegou um aluno para mim no final da aula, ele ficava esperando o final da aula e nunca falava comigo. Primeira vez, segunda vez, até que teve um dia que ele teve coragem. Deixou todos os alunos saírem e ele chegou para mim e falou assim: professor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Claro, pois não. O que é? Ele falou assim: professor, como o senhor conseguiu falar tão bem quanto o senhor fala? Aí eu falei o seguinte: olha, eu percebi a ansiedade dele, a agonia dele, porque ele era um menino muito introspectivo. Eu falei: olha, eu não sei, eu acabei nascendo assim, eu falava bastante, etc. Mas para você, o que eu te recomendo? Se matricula numa escola de teatro. Vai buscar essa competência que você não tem, ou melhora ela. Vai lá na escola de teatro, né? E por que isso? Eu não sei se você sabe, antes de começar toda a peça, não é um palavrão, mas aqui, quando vai começar o teatro, normalmente os atores falam merda, 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 ou seja, eles antes de começarem a peça, é uma forma de expressar o quê? Que liberdade, né? Que você vai começar a peça bem feita, né? Então, não é um xingamento só por um xingamento, é uma forma de libertação, né? Eu falei: vai fazer teatro, né? Procura melhorar essa tua competência. Dito e feito, esse menino foi atrás de uma escola de teatro e hoje ele é um dos maiores sócios de um escritório super famoso de São Paulo. E tem um monte de cliente, não é um cara extrovertido no seguinte que ele vai cantar num palco, mas ele melhorou muito o ser introvertido. E veja, não é só o extrovertido que tem sucesso, né? O introvertido também. Às vezes aquele extrovertido que fala muito é o cara que você não gosta, é o cara do oba-oba, né? O cara exagerado. Então não adianta ser extrovertido e falar um monte de besteira. Mas ele foi trabalhar a competência comportamental dele. Então aqui no Matos Filho a gente trabalha muito isso. Além das competências técnicas, nós ensinamos para os nossos advogados que eles precisam se capacitar nas competências comportamentais. Você sabe, né? Não adianta nada um gênio que resolve todos os problemas, mas um cara que não sabe lidar com o cliente, xinga o cliente, atende mal o cliente. Ou aquele cara que é um gênio, que ele quer saber só o conhecimento para ele e ele não passa para o colega do lado. Não adianta esse cara não vai fazer o sucesso que a gente quer. Então eu te diria, eu faria tudo o que eu fiz e eu daria muita ênfase de treinar as pessoas nas suas competências técnicas, mas não esquecer das suas competências comportamentais, né? Porque eu acho que é isso que faz a pessoa diferente, é isso que faz a pessoa de sucesso, é isso que faz a pessoa evoluir profissionalmente. Eu ensino isso para os meus filhos até hoje. Eu falo o seguinte: olha, e eu aprendi isso muito com meu pai, para ser sincero, como meu pai tinha essa função de garçom, de maître, meu pai tinha escola só até o 4º ano primário, não tinha uma educação formal, mas era um sábio no relacionamento com as pessoas, né? Ele sabia lidar uma pessoa, chegava uma pessoa no restaurante, ele atendia bem, né? Ele falava com a pessoa, ou seja, ele tinha uma competência comportamental muito forte. Talvez ele não soubesse falar inglês, ele não sabia falar o português direito, porque ele era espanhol, mas ele tinha uma competência comportamental grande e ele teve sucesso profissional. É claro que na área de direito é diferente.
Não adianta também aquele cara que é um baita vendedor, né? O cara que tem uma lábia maravilhosa, se o cara não sabe direito. Esquece, esse cara também não presta. É o equilíbrio entre as duas competências que vai fazer você um bom advogado, um bom profissional. Você não precisa ser um gênio, mas também você não pode ser um burro. Você não precisa ser um cara que aparece no show do Oscar, mas também você não pode ser um cara que só saiba trabalhar de casa. Essa média é que faz o bom profissional. Eu concordo totalmente com você, eu sou um super defensor das soft skills e agora estou utilizando um novo termo que é human skills, porque elas são realmente muito importantes. Eu acho que a parte técnica você pode aprimorar, e você deve sempre aprimorar, mas a parte comportamental ela é constante, tem que ser constante. A gente tem que sempre buscar o aprimoramento, e não é tão fácil aprimorar a parte comportamental. Até se a gente colocar na balança, talvez o técnico seja mais simples ou menos complexo de se aprimorar e se desenvolver do que o comportamental. Eu até escrevi um texto, tem um ano e pouquinho, sobre as 10 principais soft skills ou human skills pós-pandemia no mercado jurídico. E é muito importante. O que você falou, Quiroga, é um chavão verdadeiro. As estruturas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental. E eu percebi, e eu espero que seja uma tendência, que com a pandemia os escritórios começaram a olhar um pouco mais a parte comportamental. Porque é o que vai fazer dar certo. É claro, como você bem colocou, não adianta você ter um cara que é fraco tecnicamente ou que é de outra área, não é isso, né? Mas se você tiver um cara que tecnicamente atende, que continue estudando, mas que tenha os skills comportamentais aderentes ao propósito, ao DNA do escritório, com toda a certeza vai dar certo. Então é importante ouvir isso de você. Quiroga, olhando para frente, até onde você quer chegar? Então, eu vou responder essa pergunta de duas formas, porque se eu responder pessoalmente, eu vou ter que responder o seguinte, daqui 4 anos e meio me aposento no Matos Filho, porque a gente tem uma data de aposentadoria, e obviamente que eu vou continuar uma carreira acadêmica e com casos específicos, né? Então, tem uma resposta minha que é essa, até porque eu estou chegando numa fase de aposentadoria, né? E a gente tem regras aqui claras de aposentadoria. Então, eu devo sair do escritório, me aposentar, vou seguir minha carreira acadêmica, vou ter algumas coisas na área jurídica, mas essa é a minha vida. Mas eu diria uma segunda resposta, o seguinte, o que eu imagino o Matos Filho do futuro? E o que eu acho que os escritórios deveriam buscar no futuro, né? Primeiro, eu acho que os escritórios, eles precisam ter a intenção de crescer. Por que eu digo isso? Porque só crescendo é que os escritórios vão dar oportunidade para as pessoas mais em começo de carreira, em gerações mais novas. Então não adianta o Matos Filho ficar só com 800 advogados. Por quê? Porque se ele ficar com 800 advogados, eu não vou dar oportunidade para gerações mais novas. Então, assim, crescimento, ele é importante. Por quê? Porque ele gera oportunidade. Ele gera mais possibilidade de pessoas se integrarem ao mercado de trabalho. Então, o que eu espero do Matos Filho? O Matos Filho cresça. Claro que não é um crescimento desmedido, sem controle, sem limites. Não, mas que ele cresça. Eu não gostaria que o Matos Filho falasse o seguinte, não, agora eu vou ficar desse tamanho, eu estou bem, estou ganhando dinheiro aqui, vamos ficar nós todos aqui, esses 800, tranquilinho, aproveitando isso. Não. Eu quero que o Matos Filho cresça, tenha essa intenção de crescimento. É claro que depende, obviamente, de economia, de um monte de coisa, mas a intenção, a meta tem que ser de crescimento. Mas por quê? Não porque se quer ganhar mais dinheiro. Ao contrário, crescendo talvez se ganhe menos dinheiro, mas você dá mais oportunidade para gerações novas. Segunda coisa que eu acho que é em termos de futuro. Então, o Matos Filho precisa crescer. E os escritórios de advocacia, na minha visão, deveriam ter essa intenção de crescimento. Segunda questão importante que eu acho em termos de futuro do mercado jurídico brasileiro. O mercado jurídico brasileiro, Sapiro, teria que ser mais transparente. Você comentou o nosso faturamento. Realmente, ano passado, a gente chegou em 1 bilhão e 300 milhões de reais. Nós somos o único escritório que diz faturamento. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Você fala, mas por que vocês falam isso daqui? Porque, na verdade, o importante é que eu consiga saber benchmarking para quê? Para ter metas. Para saber o seguinte, olha, eu quero crescer. Aí eu não falo faturamento para aparecer. Ao contrário, tem muita gente que tem medo de falar faturamento porque pensa em sequestro, um monte de coisa, né? Nós não, nós fizemos isso por uma questão de transparência. Então a gente fala quanto que a gente paga de imposto, quanto que a gente paga de PPR, tudo a gente fala. A única coisa que é estratégico que a gente não fala é o lucro por sócio, né? Isso é estratégico, talvez. Mas um dia poderia ser aberto.
Eu acho que os escritórios de advocacia eles ganhariam muito, o mercado legal brasileiro ganharia muito se a gente fosse mais transparente. Por quê? Porque isso gera benchmarking. Se eu saber lá que o Pinheiro Neto tem alguma coisa X, eu vou tentar buscar o que o Pinheiro Neto tem. Se o Pinheiro Neto vê que eu estou mais acima em alguma coisa, ele vai buscar isso, né, essa meta. Ou seja, a gente melhora o mercado jurídico. Tudo oculto é a mesma coisa, eu digo, o que, que é? Tudo assim escondido é a mesma coisa que você está descendo com o teu carro para Santos e a elétrica do teu carro quebra e você não sabe a tua velocidade. Imagina que aconteça isso. Você está descendo lá para Santos, de repente o velocímetro lá, que é na velocímetro digital, apaga. Você está descendo no escuro, você não sabe a velocidade que você está, se você está 120, se você não está 120. Ou seja, você desce no escuro. Quando você não tem transparência, o mercado jurídico ele vive no escuro. Veja, não é à toa que o mercado americano é totalmente aberto, o mercado inglês é totalmente aberto, os espanhóis hoje declaram totalmente aberto faturamento. Então, eu gostaria que o futuro, primeiro, o mercado brasileiro crescesse, o Matos Filho crescesse e eu pudesse crescer. Eu gostaria que o mercado fosse mais transparente. E terceiro, eu gostaria que o mercado jurídico brasileiro e o Matos Filho fosse mais representativo. O que quer dizer isso? Que ele consiga ouvir mais o sócio jovem e o advogado jovem. Por quê? Porque está aí o grande segredo dos escritórios. O Quiroga, com 61 anos, as pessoas que ele falava antes e que ele trazia para o escritório como clientes já deixaram o mercado ou estão fazendo outras coisas. É o meu sócio de 37 anos que está lá direto com o cara do banco, com o cara da startup, né, com o cara da área de construção. Eu não falo mais com aquele menino de 37 anos que é o CEO da companhia. Por quê? Porque já passou a minha fase, eu falei com outros CEOs. Por isso que no Matos Filho a gente tem feito muitos sócios jovens e prestigia muito sócio jovem, porque é no jovem que está a gasolina do escritório. Onde está a gasolina do Matos Filho? Onde está a gasolina dos todos os escritórios? É dar esse prestígio ao jovem, porque é ele que está em contato com o cliente. É ele que está gerando as novas relações. E não um cara de 61 anos como eu, que já estou, enfim, saindo do mercado. E qual é o grande problema dos escritórios brasileiros? É que essas pessoas que estão com 60, 70, elas querem ficar com o osso na mão e não soltam o osso. E ela não percebe que ela está sendo comida pelas pernas. Por quê? Porque o jovem é que está lá. O que acontece? Quando acontece isso, o escritório envelhece e ele perde a liderança. Então, eu gostaria que o Matos Filho fosse mais representativo. O que quer dizer isso? Nunca esqueça de prestigiar o jovem. É o jovem sócio, é o jovem advogado que vai trazer as coisas para o escritório. Claro que o senior partner é muito importante. Eu não estou dizendo para dispensar o pessoal. Pô, Quiroga, você está querendo se aposentar, agora quer aposentar todo mundo? Não. Eu estou dizendo o seguinte, não privilegie só o senior partner. O junior partner, ele precisa ser prestigiado. Por quê? Porque é aí que está a gasolina do escritório. E eu concordo com você, e é o que a gente adota, inclusive, aqui na Sapiro. É todo tipo de posição, porque o júnior de hoje é o sócio de amanhã. Se a gente não fala com esse público, a gente perde uma fatia do mercado. Então, eu consigo visualizar o que você está trazendo e eu concordo 100% com você, inclusive em relação à transparência. Porque eu acho que existe um pensamento por parte da maioria dos escritórios em relação à concorrência. Eu não vou abrir meus números, os meus segredos. Mas você tem toda a razão, porque o mercado, aí ele se nivela por baixo. Se você abrir os números, você vai se nivelar por cima, porque você vai correr atrás. Você sabe do que você está correndo atrás. Hoje você não sabe do que você está correndo atrás. Eu acho que o meu faturamento é bom, mas você não tem uma base de comparação, né? Então, dentre outras várias metas. Importante, então, a tua visão, eu gosto dela, concordo. Mas vamos falar agora sobre um outro futuro, Quiroga. Esse eu não sei se é tão previsível. O quanto que a tecnologia e a inovação vão impactar no mercado jurídico e na profissão do advogado? Eu vou agora, em maio, participar de um evento nos Estados Unidos, que eu sou convidado, e os escritórios brasileiros também são convidados, a grande maioria, uma reunião de mais ou menos os 100 maiores escritórios do mundo. É feito pela Thomson Reuters, ela faz esse evento já, salvo engano, há 15 anos. E os escritórios brasileiros, alguns são convidados, e nós somos convidados, e nós vamos lá. O que nós vamos discutir, Sapiro? Tecnologia. Por quê? Porque apesar da gente ainda não ver concretude nisso, se você perguntar, tem concretude nisso? Tem, mas ainda a gente não sente essa concretude toda. Mas
entre 100 pessoas entende que tecnologia vão transformar o mundo jurídico. E em que escala? Isso é importante. Tem um professor de Harvard que fala o seguinte, que o mercado jurídico se divide em 4 grandes produtos. O primeiro produto, e o mais barato, é a chamada as commodities. Serviço que são commodities. Depois ele fala, tem um segundo grupo de serviço que são aqueles serviços que são processing, são processos, são procedimentos. Depois ele fala, um terceiro grupo de serviços é a expertise, são aquelas coisas um pouco mais difíceis. E depois, o serviço de maior qualidade, de maior preço, é o rocket science. Ele fala commodities, processing, expertise e rocket science. Quanto mais para a direita, mais sobe o valor, o honorário. Quanto mais para a esquerda, diminui o valor. Tecnologia também vai ser isso. Quanto mais rocket science for o serviço jurídico, menos tecnologia vai ter. Por quê? Porque ele precisa muito do indivíduo em si. Quanto mais commodity, quanto menos valor agregado, essa tecnologia vai pegar. E é o que a gente está vendo. Hoje tem escritórios de massa que tem 200, 300 mil processos que o computador faz tudo. Uma emissão de debêntures, que seria um processing, seria o segundo, né? Emitir uma debênture, fazer uma escritura de debênture. Você tem lá uma minuta de debênture, coloca no computador, faz o clique, preenche os follows e, pum, vem a escritura de debênture. O M&A talvez já seja expertise, já não tem tanta tecnologia. Aí hoje, data private, né, questão de invasão de hackers, hoje é rocket science. IPO já foi rocket science, hoje a IPO é expertise, pode virar commodity. Startup hoje é rocket science, meios de pagamento é rocket science, já vai virar expertise, process pode virar commodity. Então, a tecnologia ela também vai estar atrelada a esses 4 tipos de serviços. Né? Quanto menos valor agregado, quanto mais próximo da commodity, mais tecnologia. Quanto mais rocket science, menos tecnologia. Então, futuro dos grandes escritórios vai depender da estratégia dos grandes escritórios. Se eles quiserem fazer rocket science, é importante, vai ser importante, mas ele não vai depender tanto de tecnologia. Agora, se é um escritório que quer fazer commodity e ganhar dinheiro com commodity, muito dinheiro, ele vai ter que ser super tecnológico. Por quê? Porque esse tipo de serviço vai exigir tecnologia. Então, eu diria, não há dúvida, o mercado jurídico vai se transformar com tecnologia, mas vai depender da estratégia de cada escritório. Se você tem uma estratégia diferente do outro, talvez você precise mais ou você precise menos. É claro que todo mundo vai precisar um padrão mínimo. Todo mundo vai precisar um padrão mínimo. Mas dependendo daquilo que você faz, eu acho que você vai ter essas diferenças. E fugir da tecnologia, Quiroga, seja o escritório, seja o advogado, é ficar no lugar comum, que é o pior lugar de todos. Se você ficar no lugar comum, você está fadado ao insucesso. Né? Então eu concordo com você, a advocacia não vai acabar. Ela vai se ajustar. E vai se ajustar à tecnologia. Se a gente fizer isso, a gente vai continuar tendo sucesso. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar no lugar comum. E para fechar esse bate-papo, você já trouxe vários conselhos importantes, né, Quiroga? Mas eu queria que você fechasse com alguns, como você preferir, conselhos para os profissionais do nosso mercado. Tem um conselho que eu sempre falo para os meus advogados, Sapiro, e eu falo para o mundo dos negócios. Eu acho que a gente precisa trabalhar com otimismo. Eu até brinco com a minha terapeuta, né? Eu falei com a minha terapeuta outro dia, gozado, eu já não estou vendo mais jornal, eu não estou vendo mais nada, porque é tanto pessimismo, né? É tanta desgraça, que eu saio meio depressivo de quando eu vejo um jornal nacional, um jornal da Record, enfim, gente, isso aqui eu saio... É verdade. Então, a gente ser otimista, pensar o lado bom das coisas, faz a gente crescer. Você já viu aquele cara que fala assim, você chega no cara e fala assim, hoje meu dia foi um saco, né? Meu empregador fez isso, meu filho me falou isso, minha esposa fez aquilo. Cara, essa pessoa é uma pessoa que vive, mas ela vive num mundo negativo, né? Ao contrário, você fala, não, meu dia foi duro, mas consegui isso, vamos fazer isso. Ou seja, você ser otimista, otimismo no trabalho, é isso que eu quero dizer. E ser otimista na vida, segundo meu terapeuta, é bom, né? Ele tem razão. Evita a depressão, mas mais do que depressão, faz com que você se anime com as coisas. Então, um conselho é o seguinte, seja um cara otimista, não pensa só na desgraça, não pensa só no que dá ruim, né? Pensa do lado bom das coisas,
e procura desenvolver o teu trabalho pensando no seu lado bom. Eu acho que isso ajuda muito. E eu concordo com você. Você sabe, Quiroga, que eu parei de ver jornal também pelo mesmo motivo. É só horror, é só notícia ruim, né? É o que vende, né? Então eu prefiro não olhar. E eu concordo com você, é otimismo. O copo tá ali. Você vai olhar se ele tá meio cheio ou meio vazio. A escolha é sua, né? E fechamos o nosso 50º episódio. Quiroga, que alegria, que prazer te receber, ainda mais nesse episódio especial, um número especial. Fiquei muito feliz com o bate-papo. Você trouxe causos que eu adoro, histórias, curiosidades e trouxe muito conselho importante. As pessoas, sem dúvida nenhuma, vão aprender como eu aprendi nesse episódio. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela generosidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Depois vou querer ouvir com atenção aí se eu não falei muita besteira. Não falou, pode ter certeza. Muito obrigado. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.